Esta é a espada de Afonso Henriques, a icónica espada do primeiro rei de Portugal. Pelo menos era assim que pensávamos até ao início do século XXI. Estamos no Porto, no Museu Militar, e esta é, com efeito, uma das peças mais famosas desta estrutura museológica. É de facto um grande ícone e que, de resto, por exemplo, inspirou o escultor Soares dos Reis quando concebeu aquela que é a principal imagem que nós temos de Afonso Henriques, em 1888. Essa estátua que podemos contemplar junto ao Castelo de Guimarães, mas também no Castelo de São Jorge, em Lisboa, ou nas Portas do Sol, em Santarém. Sim, nessa famosa representação do primeiro monarca português, Soares dos Reis inspirou-se claramente nesta espada que reproduz nesse conjunto escultórico. Mas porquê e como é que a espada de Afonso Henriques se encontra aqui na cidade do Porto? Temos que recuar a 1834, ao final do Cerco do Porto, esse momento decisivo da história do Portugal contemporâneo, o que vai garantir o definitivo triunfo em Portugal de um regime assente numa Constituição e num Parlamento. Ora, depois desses 13 longos meses de sacrifício da cidade, mas que garantiu o triunfo dos liberais, Dom Pedro vai agradecer ao Porto de diversas formas. É, por exemplo, nessa altura, que a cidade passa a ser designada como a Invicta. Mas uma outra forma que o monarca encontrou para agradecer à cidade foi criar um grande museu de arte, o Museu Portuense. E para esse museu, que virá a estar também na origem daquilo que nós hoje conhecemos como o Museu Nacional Soares dos Reis, para esse museu, e porque ele queria que fosse um museu de referência absoluta, Dom Pedro manda que se vá a Coimbra, à igreja de Santa Cruz de Coimbra, e do túmulo de Afonso Henriques se retire a espada do primeiro monarca. Desde que esse túmulo havia sido concebido no início do século XVI, a mando do rei Dom Manuel, que a espada de Afonso Henriques se encontrava exposta. E agora ela veio então para o Museu Portuense. Faz parte da coleção do Museu Nacional Soares dos Reis, mas há já muitos anos que está em permanência exposto aqui no Museu Militar. Contudo, há já algum tempo que alguns investigadores vinham colocando algumas dúvidas sobre se seria mesmo a espada de Afonso Henriques. Isto porque, desde logo, apresenta aqui uma questão prática algo estranha. O punho é muito curto. Seria difícil manejar esta espada. Deveria ser um punho que permitisse, pelo menos, duas mãos a pudessem empunhar. Por outro lado, alguns vestígios decorativos, nomeadamente na guarda, são claramente mais tardios. Afinal, esta não é a espada de Afonso Henriques. Mas se não é, onde é que está a espada original do primeiro rei de Portugal? A resposta está, muito provavelmente, em Marrocos, em Alcácer Quibir. Vamos até lá. Conhecer Alcácer Quibir, a maior tragédia da história militar portuguesa, foi o pretexto para a realização de um riding jeep organizado pelo já histórico Clube Escape Livre, com quem os Caminhos da História já colaboraram em episódios anteriores e que se tornou há muito numa referência na realização deste tipo de percursos que, em viaturas todo-terreno, nos levam a redescobrir a história e o património. Neste caso, em torno dessa desaventurada aventura do rei Dom Sebastião por terras marroquinas. Falar de Alcácer Quibir, falar de maior desastre da história militar portuguesa, é necessariamente falar do homem que conduziu o exército português a tamanha tragédia. É falar de um rei, de um jovem rei de apenas 24 anos. É falar de Dom Sebastião, o desejado. Sim, nascido em 1554,
Nunca nenhum rei na história de Portugal foi tão desejado antes do seu nascimento como Dom Sebastião. De resto, também nunca nenhum rei português foi tão desejado depois da sua morte como este monarca. Mas sobre esse desejo do regresso para lá da morte de Dom Sebastião, o sebastianismo, falaremos lá mais para a frente. Agora, importa perceber o porquê deste desejo antes do seu nascimento. Porque é que ele era tão desejado? Dom Sebastião foi o neto único do rei Dom João III. Era o filho único do herdeiro da coroa, João Manuel, o filho de Dom João III. Só que quando Joana da Áustria, a esposa de João Manuel, estava grávida, o herdeiro de Portugal, morreu. E por isso, agora todas as esperanças ficavam na barriga de Joana da Áustria, porque aquele era o único possível herdeiro de Portugal. Se ele não nascesse, a independência ficaria em causa. E por isso percebemos de quão desejado foi durante aqueles meses, até que Joana da Áustria deu à luz o jovem príncipe, o qual ele foi desejado. O rei Dom João III morrerá quando Dom Sebastião tem apenas 3 anos. O príncipe torna-se o rei de Portugal, mas, obviamente, durante os anos seguintes, a regência do reino será entregue à sua avó, Catarina da Áustria. E Dom Sebastião, em grande parte, a sua instrução, a sua educação, será assegurada por religiosos. Isso acabará por moldar, desde muito cedo, a personalidade do monarca. Com efeito, desde muito, muito novo, que Dom Sebastião vai demonstrar uma grande afeição, uma grande vocação religiosa, mas, ao mesmo tempo, sempre um grande gosto pela aventura. De algum modo, Dom Sebastião revia-se no santo que lhe dava o nome, São Sebastião, que havia sido um destacado militar e uma figura que miraculosamente ia escapando a todos os perigos. Ora, estes fatores vão se conjugar todos em Dom Sebastião. Por um lado, o seu fanatismo religioso, por outro lado, também o seu gosto pela aventura e a crença de que ele escapa a todos os perigos, quase a sua imortalidade. Sim, são fatores que acabarão por se conjugar de um modo muito trágico. Estamos na igreja de São Sebastião, em Lagos, e é daqui que vamos partir neste raid rumo ao Alcácer Quibir. São Sebastião, que é um santo de particular devoção do rei, não só porque nasceu no dia desse santo, não só porque tem o seu nome, mas também porque desde muito novo que Dom Sebastião se identifica com este santo, este homem religioso, este guerreiro, que parecia quase imortal. As setas que o despassavam não o matavam. Ora, Dom Sebastião, que é uma criança aparentemente muito frágil. O seu tão muito branco, filho e neto de uma austríaca, cabelo loiro, contribui um bocadinho para essa imagem. Mas a verdade é que desde os 9 anos que ele vai apresentando várias doenças, dos rins aos 9 anos, a partir dos 12, manifesta uma doença que o irá marcar toda a vida. Começa com dores de cabeça, tonturas, desmaios e pruridos que saem dos seus órgãos, dizem os documentos da época. Sabemos hoje que era muito provavelmente gonorreia, que terá resultado de contágio sexual através de um pedófilo, provavelmente um dos responsáveis pela sua educação. Mas aos 14 anos, Sebastião finalmente toma os destinos do reino. Diz o famoso historiador Oliveira Marques que se não tivesse sido rei, então ter-se seguramente tornado
num missionário empenhado em divulgar o cristianismo. E, de facto, desde o início, que o seu reinado vai ser marcado pela sua grande obsessão por expandir a fé e, obviamente, o império. E uma obsessão particularmente voltada para Marrocos. A presença portuguesa em Marrocos alicerçava-se em três importantes praças fortes: Ceuta, Tânger e Mazagão. Mas Dom Sebastião quer alargar os domínios, quer que a presença portuguesa seja muito mais efetiva no norte de África, e não vai desistir nunca ao longo da sua vida desses intentos. Desde muito cedo, em 1572, começa a preparar, logo no início do ano, uma enorme armada no Tejo, que vai ao longo dos meses se afirmando, se desenvolvendo, mas em agosto ele adoece e, ao mesmo tempo, uma enorme tempestade que assola as costas portuguesas vai destruir uma boa parte dessa armada. Mas isto não faz existir Sebastião, que no ano seguinte, em 1573, vem aqui até ao Algarve, percorrer a costa, conhecer e inspecionar as fortalezas e percebe que o Algarve é uma área fundamental para os seus intentos expansionistas, a partir do Algarve, planear as conquistas para Marrocos. E é nesse ano de 1573 que é recebido por banhos de multidão aqui no Algarve. É nessa altura que ele eleva Lagos à categoria de cidade. Bom, mas em 1574 ele de novo vai preparar uma armada. Pouca gente sabe, é um segredo que ele vai mantendo. Sai de Lisboa em agosto, ruma de novo aqui para o Algarve, aqui para Lagos, onde se juntam outras embarcações. E só nessa altura é que ele comunica ao seu tio, o cardeal Dom Henrique, que vai para Marrocos fazer conquistas, entregando, enfim, a gestão do reino ao cardeal. Em Marrocos irá permanecer em Ceuta e em Tânger durante cerca de um mês, guerreando, enfim, ganhando as forças, ainda mais as motivações para um ambicioso projeto de conquista de Marrocos. Algo que vai começar a concretizar a partir do ano seguinte. São muitas as marcas, as memórias da presença de Dom Sebastião aqui em Lagos. Estivemos a ver imagens de um monumento bem contemporâneo de Cotileiro, a estátua que recorda esse momento tão importante para Lagos, que foi a sua elevação à cidade por Dom Sebastião em 1573. Mas não foi só elevá-la à cidade. O monarca, reconhecendo também a importância estratégica da povoação, estava igualmente a elevá-la à categoria de capital do Algarve. Mas temos aqui também de Cotileiro um tríptico que nos recorda a fatídica Batalha de Alcácer Quibir em 1578. Uma batalha na qual, segundo a tradição, foi testemunha um crucifixo, um belo crucifixo que podemos observar no interior da igreja, onde há pouco estávamos, a igreja de São Sebastião. Mas um outro importante monumento, memória da presença do monarca em Lagos, é esta janela, uma janela manuelina, onde, segundo a tradição, o rei se dirigiu às suas tropas em 1578, antes da partida da Armada de Portugal, em direção ao norte de África. Importa recordar que depois desses momentos importantes, em 1573, da visita longa no Algarve, nomeadamente aqui em Lagos, e depois do ano seguinte, dessa sua incursão também a partir de Lagos, em direção a Ceuta e a Tânger, onde vai andar a guerrear durante um mês, demonstrando bem que as suas preocupações eram essas e não tanto dirigir o reino, tendo entregue a regência durante esse período ao seu surpreendido tio, o cardeal Dom Henrique, que só em cima do acontecimento toma consciência de que o seu sobrinho se tinha dirigido para Marrocos, mas dizia-vos que depois desses 2 anos, jamais Dom Sebastião vai deixar de sonhar com essa grande conquista em Marrocos. E
Curiosamente, é um contexto interno em Marrocos, uma guerra civil, que vai criar uma oportunidade a Dom Sebastião para fazer, enfim, uma grande incursão. Isto porque um dos lados desse conflito, sobre os quais já vos falarei com mais pormenor adiante, um dos lados pede o apoio do rei de Portugal e do rei de Espanha. Ao longo de 1577 vai reunindo apoios, cobra mais impostos, contrai empréstimos e ao longo do ano de 1578 a armada, a enorme armada, vai ganhando forma no Tejo. No início de junho, contam as crónicas da época, parecia que se vivia em Lisboa e na zona portuária uma festa permanente. E não é por acaso que a 24 de junho, dia de São João, a armada zarpa finalmente. Uma armada impressionante, constituída por mais de 500 navios e que se vão dirigir, num primeiro momento, aqui, para Lagos. E é daqui que, alguns dias depois desta janela, segundo a tradição, Dom Sebastião vai exortar os seus homens para essa conquista em Marrocos. Bom dia, Luís. Como é que estás? Joel, boa viagem, ok? Obrigado. Também nós prosseguimos para Cádiz, não pelo mar, mas através destas serranias algarvias ao longo deste raid. Mas voltemos à espada. Se ela não é medieval, se Afonso Henriques de facto não a podia empunhar porque o punho é muito curto, se ela apresenta até alguns motivos decorativos na guarda que são claramente mais tardios, afinal, que espada é esta que se observa hoje no Museu Militar do Porto? Sim, que espada é esta? Até porque nós sabemos que, de facto, no início do século XVI, quando foi feito um novo túmulo para Afonso Henriques, em Santa Cruz de Coimbra, que, desde então, a espada que se encontrava no túmulo original passou a estar exposta. Sim, que espada é esta? Bom, a resposta acabou por nos ser dada na sequência de uma investigação publicada já no início deste nosso século XXI pelo professor Mário Barroca. Consultando a documentação do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, analisando a espada, foi possível reconstituir essa história. Não muito antes da sua campanha militar no norte da África, Dom Sebastião fez uma viagem até Coimbra e, na sequência dessa, visitou o túmulo do primeiro monarca português e terá ficado fascinado com a espada da fundação. Regressado a Lisboa, acabará por escrever aos monges de Santa Cruz de Coimbra, solicitando que lhe emprestassem a espada. Aquela espada que havia pelejado contra tantos infiéis, agora seguramente que lhe iria ser útil nestas campanhas militares. E sim, os monges de Santa Cruz de Coimbra acabarão por emprestar a espada. Aliás, mandam fazer um estojo de propósito em madeira, forrado a veludo vermelho. E a espada foi para Lisboa e Dom Sebastião levou-a com ele para Alcácer Quibir, de onde nunca mais regressou. E chegamos a Cádiz, hoje um importante destino turístico e balnear, mas hoje, como no passado, também uma grande cidade portuária na costa do sul de Espanha. O último destino da gigantesca armada de Dom Sebastião antes de aportar em Marrocos. E porque estamos em Espanha, importa talvez perceber o contexto internacional da época, porque ele explica muito daquilo que irá levar Dom Sebastião até Alcácer Quibir. Desde logo perceber que Espanha tinha surgido poucas décadas antes,
na passagem do século XV para o século XVI, fruto da união de dois grandes reinos da Península Ibérica, Castela e Aragão, fruto do casamento dos dois reis, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, os reis católicos, que pouco depois conquistam Granada e terminam com longos séculos de domínio islâmico no sul de Espanha. E agora toda a Península Ibérica pertence a este novo reino de Espanha. Toda a Península Ibérica? Não. Há, obviamente, uma porção na costa atlântica que se mantém independente. Esse é o Reino de Portugal. E por isso também podemos entender que, alguns anos depois, quando Dom Sebastião é o desejado, de algum modo ele é o indesejado para o Reino Espanhol, porque é exatamente o nascimento deste jovem príncipe que vai impedir, nessa época, já uma união dinástica com Espanha, fruto das relações de matrimónio que existiam. Aliás, sintomaticamente, muito daquilo que nós sabemos sobre as doenças do débil príncipe Sebastião, sabemos graças aos relatórios que o embaixador de Espanha vai enviando para o seu monarca, que está muito interessado em saber da evolução do estado de saúde do débil príncipe português, que afinal é o obstáculo a essa união, a esse transformar de toda a península no grande reino de Espanha. E é também, de algum modo, Espanha que acaba por impulsionar Sebastião para esta aventura em Marrocos. Recuemos a 1574, esse ano em que Dom Sebastião anda nessas incursões em Ceuta e em Tânger, mas é também o ano em que morre o grande sultão de Marrocos. O trono passa para o seu filho, Mouta ou Atil, mas não é suposto, porque aquilo que era a tradição entre os marroquinos é que antes da coroa passar para o filho do sultão que morre, ou eventualmente para um seu sobrinho, a coroa terá que ser entregue primeiro a um irmão que ainda possa existir do rei. E havia um irmão, Abdel Malek, que não vai ficar contente com a subida ao trono do seu sobrinho e por isso vai-lhe fazer guerra, com o apoio do todo-poderoso Império Otomano, que nessa altura vai se alastrando ao longo de toda a costa africana do Mediterrâneo. E por isso acabará mesmo por fazer derrubar o seu sobrinho, que contudo, Mouta Atil, não vai desistir de recuperar o trono e vai pedir o apoio do rei de Espanha, que lhe diz que não vai entrar nessa guerra civil de Marroquina, mas que o aconselha a contactar com Dom Sebastião. O rei de Espanha sabe bem da obsessão de Sebastião por Marrocos e vê aqui, se calhar, uma oportunidade de, quem sabe, ver Sebastião desaparecer. Aliás, Sebastião vai obviamente ficar entusiasmado com esta possibilidade. Ainda por cima, Mouta Atil promete-lhe, se vencessem, importantes praças na costa marroquina, como Arzila, e promete-lhe também que o deixará divulgar o cristianismo em Marrocos. Dom Sebastião, que sabemos que chega a negociar com o rei de Espanha. Ou seja, este, aparentemente, num primeiro momento, até lhe dá algumas esperanças de que irá participar nesta expedição. Mas é apenas uma forma de o entusiasmar, porque depois deixará claro que não o vai fazer. É, no entanto, tarde demais para Dom Sebastião. Está mesmo empenhado, entusiasmado com esta possibilidade. E avança, aqui, a partir de Cádiz, em direção a Marrocos, para essa aventura que irá terminar tragicamente na Batalha de Alcácer Quibir, que ficará conhecida como a Batalha dos Três Reis. E a Batalha dos Três Reis porque estão lá três reis, Sebastião, Mouta Atil e também Abdel Malek? Não. Ficará conhecida como a Batalha dos Três Reis, porque os três irão perder a vida nesta batalha. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas. E o próximo episódio dos Caminhos da História.